esse é o nosso vídeo 2 de mascaramento, que eu estava, no vídeo 1 eu estava falando sobre a atenuação interaural, que é o quê? Que é o quanto de energia um som intenso perde quando ele atravessa de um lado para o outro no momento da avaliação. Às vezes a gente pensa que a atenuação interaural é o quanto de energia chega na outra orelha. Não, não é isso. A atenuação interaural é o quanto esse som perde, esse som intenso que está sendo colocado em uma orelha, ele perde para chegar na outra orelha. Porque senão, gente, se fosse o contrário, a gente iria, vamos dizer assim, incomodar muito o paciente no momento de uma avaliação audiológica, né? Então, a atenuação interaural é uma diminuição, uma perda de energia desse som que de um lado para o outro, ok? Tanto para via aérea e também para via óssea, existem valores, tá? Então, Goldstein e Newman, em 1994, através de estudos e pesquisas, eles conseguiram dar valores de atenuação interaural para a via aérea em todas as frequências que são avaliadas no audiograma, tá? Então, ele observou, a gente vai falar só realmente, eu vou falar só das frequências que a gente avalia, tá? Então, ele observou que na frequência de 250 Hz, um som intenso para atravessar da orelha direita para a orelha esquerda ou da orelha esquerda para a orelha direita, ele perde em média de 40 decibéis de uma orelha para a outra. Isso no quê? Na presença de um som intenso. Para esse som chegar de um lado para o outro, ele vai perder uma quantidade na frequência de 250 Hz de 40 decibéis. Essa é a atenuação interaural para esta frequência na avaliação da audiometria tonal em via aérea. Em 500 Hz, esse valor também continua 40 decibéis, assim também como na frequência de 1000 Hz. Então, por isso que quando a gente fala que a média para atenuação interaural é de 40 decibéis, porque observa-se que 40 decibéis ela vai se repetir na maioria das frequências que a gente vai avaliar na via aérea para a audiometria. Então, 250, 500 Hz e 1000 Hz, perde-se um som de um lado para chegar até o outro lado da orelha, 40 decibéis. Então, por exemplo, na orelha esquerda, na frequência de 250 Hz, eu coloquei uma intensidade de 100 decibéis na orelha esquerda para avaliar essa frequência na orelha esquerda, ok? 100 decibéis. Esse som de 100 decibéis, ele também vai ser percebido na outra orelha, no caso na orelha direita. Só que quando ele for percebido pela orelha direita, ele não vai ser percebido com 100 decibéis. Por quê? Porque quando ele atravessou da orelha esquerda até a orelha direita, ele perdeu uma intensidade sonora, ele se perdeu nesse meio, nessa condução de um lado para o outro, nesse caminho de um lado para o outro. E como a gente estava avaliando a frequência de 250 Hz, ele perdeu 40 decibéis ao atravessar da orelha esquerda para a orelha direita. Então, ele foi percebido, essa frequência, esse som na orelha direita, numa intensidade de, vamos dizer assim, chegou lá na orelha direita, 60 decibéis.
Ó, eu coloquei aqui na orelha esquerda, na frequência de 250 Hz, 100 decibéis, tá? Esse é um som intenso. Então, esse som, ele também vai atravessar de um lado para o outro. E ele vai ser percebido aqui na orelha direita. Só que esse 100, quando ele se atravessou até a orelha direita, ele perdeu 40 decibéis. Ou seja, ele teve uma atenuação interaural de 40 decibéis. Então, 100 decibéis foi colocado aqui na orelha direita, na orelha esquerda, na frequência de 250 Hz. Esse mesmo som saiu da orelha esquerda, passou por cima do crânio para chegar lá na orelha direita. Só que ele perdeu nesse caminho 40 decibéis. Então, chegou na outra orelha 60 decibéis. Isso é a atenuação interaural. É o quanto o som perde de um lado até chegar no outro lado da orelha. E aí ele vai ser percebido dependendo do limiar daquela outra orelha, ok? Então, para cada uma frequência, existe um valor de atenuação interaural, tá? 250, 40 decibéis, 500 Hz, 40 decibéis, 1000 Hz, 40 decibéis. Em 2000 Hz, a atenuação interaural para via aérea já é 45 decibéis. 3000 Hz também é 45 decibéis. Em 4000 Hz já perde um pouco mais, né, de intensidade sonora. Ele já atenua aí 50 decibéis de um lado para o outro, assim como na frequência de 6000 Hz e também na frequência de 8000 Hz. Tá? Então, esses valores, eles precisam ser levados em consideração no momento da avaliação de uma perda unilateral ou de uma perda assimétrica entre as orelhas, né? Para que o som que chega lá na outra orelha, que não está sendo avaliada, ela não possa influenciar nos valores da orelha que está sob teste. Já para a via óssea, os autores, normalmente eles falam que não existe uma atenuação para a via óssea. Por quê? Porque o mesmo som que é estimulado através do vibrador ósseo que é colocado na mastoide, ele vai estimular igualmente e simultaneamente as duas cócleas. Quando a gente fala em via aérea, gente, a gente está falando o quê? O som que vai entrar pela orelha externa, vai para a orelha média e segue até a orelha interna, certo? Na via óssea, não. Na via óssea, o vibrador ósseo vai diretamente na mastoide. Então, essa vibração faz com que os líquidos ali na orelha interna vibrem em decorrência, né, dessa estimulação sonora. E aí subentende-se para esses autores que não existe perda de energia quando você coloca em uma das mastoides um som intenso. Os dois chegarão na mesma em ambas as orelhas na mesma intensidade. Na via aérea perde, né? Porque ele, vamos supor, ele passa por cima para poder entrar na orelha externa, média e interna. Na via óssea, não. O vibrador está diretamente na mastoide, então subentende-se que ele está bem ali, logo em cima da cóclea. Por isso que não existem valores de atenuação para a via óssea, que é como se fosse zero, ok? Quando a gente fala também na logoaudiometria, que vai ser os nossos outros estudos, existe também valores de atenuação para os sons da fala. Então, nós também precisaremos mascarar a logoaudiometria nas perdas assimétricas ou unilaterais, para que o som
né, não influencia o som da orelha que não está sendo testada, não influencia nos limiares auditivos da orelha com perda, tá? Só que esses valores de fala, eles normalmente já vão ser padrões, porque quando a gente vai aprender mais para frente, que quando a gente está avaliando a fala, a gente não avalia uma única frequência, a gente avalia uma média de frequências, né? Que é 500 Hz, 1000 Hz e 2000 Hz. Então, o valor de atenuação para a fala, né, no teste de limiar de detecção da fala ou limiar de detecção da voz é 35 decibéis, esse é um dos testes de logodiometria. E para o limiar de reconhecimento da fala, ou SRT, no caso em inglês, que também é um outro teste para logodiometria, é de 45 decibéis. Né? Isso é o que um som intenso de fala vai perder de um lado para o outro. Tá? Então, aqui nessa imagem, a gente tem uma forma ilustrativa de mostrar para vocês como é que esse som ele vai ser atenuado de um lado para o outro. Olha só. Isso aqui, ó, é como se esse crânio estivesse de frente para vocês, tá? Então, essa aqui vai ser a orelha direita e essa vai ser a orelha esquerda, tá? A orelha esquerda, a orelha direita, desculpa, ela está sendo avaliada, tá? E foi apresentado nessa orelha na frequência de 1000 Hz uma intensidade de 90 decibéis, tá? Então aqui, ó, vocês observam que o fone está bem aqui. Foi emitido na frequência de 1000 Hz uma intensidade de 90 decibéis. Esse som, por ele ser muito intenso, ele pode ser percebido aqui na outra orelha, no caso aqui é a orelha esquerda. Por quê? Porque ele vai se propagar no ambiente e ele vai chegar na outra orelha. Só que nesse caminho da orelha direita até a orelha esquerda, ele vai ter uma perda de energia, que é o que a gente chama de atenuação interaural. Para a frequência de 1000 Hz, essa atenuação é de 40 decibéis. Então, na orelha direita, eu emiti um som de 90 decibéis. Esse som, ele foi emitido na orelha direita, ele também foi propagado no ambiente e alcançou a outra orelha. Só que nesse caminho ele perdeu 40 decibéis de atenuação e chegou na orelha esquerda uma intensidade de 50 decibéis. Tá? Então, a atenuação interaural é a perda de energia de um som de uma orelha até chegar na outra orelha. E esse som de 50, ele pode, se essa orelha aqui, ó, estiver melhor, se ela estiver normal, ela vai ser percebida e o paciente pode responder como se fosse o som emitido na orelha direita. Entendem? Então, assim, e nessas situações vai fazer uma curva sombra, ou seja, um valor errôneo para a percepção dos limiares tonais deste ouvido. E nessas situações faz-se necessário o uso do mascaramento, tá? Se eu estou avaliando aqui a orelha direita, que é uma orelha com perda, e aqui na orelha esquerda tem uma perda menor ou tem uma audição normal, para que ela não responda pela outra orelha,
E para que ela não seja influenciada pelos sons intensos que eu vou colocar aqui, eu vou colocar um ruído mascarante na orelha melhor, para que ela não responda pela orelha que está sendo testada, ok? E para que a gente possa usar o mascaramento, não é qualquer som que vai mascarar essa orelha, né? Dependendo do teste que você vai avaliar, vai estar sendo avaliado, você vai utilizar um tipo de ruído específico. Mas não se preocupem, você não escolhe os ruídos na hora, tá? Esses ruídos mascarantes, eles já acompanham o teu audiômetro. Então, quando você compra um audiômetro, ele já vem com o ruído mascarante, que é o mais utilizado nas práticas clínicas, para audiometria tonal, de via aérea, para audiometria tonal de via óssea e para as logoaudiometrias, ok? Mas a gente vai falar um pouquinho aqui dos ruídos que são mais comumente usados. Nós utilizamos alguns tipos de ruídos. São eles os ruídos de banda larga, que a gente também pode chamar de ruído branco ou de white noise, tá? Ele tem uma distribuição igual de energia em todos os comprimentos de ondas. O ruído mascarante, ele é uma mistura de bandas de frequências, tá? Em forma de ruídos, que ele vai, vamos dizer assim, utilizar-se de sons desconfortantes, vamos dizer assim, para atrapalhar aquela orelha, para ele dar uma perda auditiva momentânea para aquele ouvido naquele momento em que ele está sendo utilizado, tá? Então, o sinal de banda larga é o ruído branco, que contém energia acústica em todas as frequências do espectro audível, tá? Ou seja, são várias frequências ali misturadas em cada banda que você vai estar avaliando, e a intensidade aproximadamente iguais, tá? O ruído mascarante, ele é como se ele fosse um chiado, assim, ó. Então, eles vão ter uma mistura de frequências e de intensidades próximas umas da outra, para que ele possa realmente fazer com que outros sons não sejam percebidos por ela. No caso, um tom puro que está sendo avaliado pela outra orelha, ok? O ruído branco, ele é o ruído que é considerado mais eficiente para o uso do mascaramento em audiologia. O ruído rosa é um outro tipo de ruído mascarante que a gente utiliza na prática clínica, também chamado de pink noise. Normalmente, gente, quando vocês forem comprar os equipamentos de vocês, esses ruídos, eles vão vir com o nome em inglês, ok? O ruído rosa, ou pink noise, é uma filtragem do ruído branco, mas abrange uma largura de banda mais reduzida, tá? Normalmente, ele tem uma energia mais concentrada nas frequências de 500 a 4.000 Hz. É diferente do ruído branco, que ele pega todas as frequências avaliadas, né, até 125 decibéis até 8.000, e o ruído rosa ele já é bem mais estreito, é só de 500 a 4.000. O ruído de fala, ele também acompanha, tá, os audiômetros que a gente compra. Nos audiômetros ele pode vir o ruído branco ou ruído rosa, depende, né, do que você vai conseguir pagar por ele. Mas o ruído de fala, ele já é um ruído que está presente realmente, que acompanha o audiômetro, que a gente vai chamar de speak noise, tá? Speak é fala em inglês, tá? Também é outra filtragem do ruído branco, mas as faixas de frequência que esse som
é misturado é de 250 a 4.000, que é justamente a faixa de frequência da fala, tá? Os audiômetros mais modernos já vêm com esse ruído, como eu falei para vocês. O outro ruído que podem ser utilizados para o mascaramento são os ruídos de banda estreita ou narrowband. Ele é atualmente visto como um ruído branco com bandas de frequência limitada e pode variar de audiômetro para audiômetro. O narrowband, ele só se diferencia do ruído branco, que é o white noise, em decorrência das frequências que tem ali na mistura dos ruídos, ok? Ele pode ter uma quantidade de frequências menores. O white noise, que é o ruído branco, que é banda larga, ele vai ter ali a frequência de 125 até 8.000 Hz, tá? Então, por isso que ele é realmente um dos mais eficientes. O narrowband, ele já vai ter menos bandas de frequência. Ele não vai ter de 125 até 8.000. Ele pode ter de 500 a 4.000, ele pode ter de 1.000 a 6.000, tá? Dependendo de um audiômetro para o outro, ok?